Olá, queridos amigos da educação, olá, sociedade friburguense. Nós estamos no mês de março, nessa edição do podcast de Frente com a Verdade, trazendo sempre as melhores entrevistas com histórias reais para nutrir a você que nos assiste de informação verdadeira. E hoje eu tenho a honra de receber, assim como eu, uma mulher. E uma mulher de uma área que me traz muitas memórias afetivas, que é a área da polícia. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu me lembrei de meu pai, que foi capitão da Polícia Militar aqui na minha cidade por muitos anos. E eu quero dizer a vocês também que, além de estarmos de casa nova no Estúdio Realiza, o podcast de Frente com a Verdade traz sempre o patrocínio da escritora Elisa Lemos, que é líder em empoderamento feminino e foi uma mulher que me ensinou e me ensina todos os dias sobre sororidade. É aquela mulher que está num alto patamar e apoia outras mulheres. E temos também os movimentos que estão nos dando apoio, como Vozes Caladas, Coletivo Sobreviventes, Justiça Feminina, Justiça por Todos, Servidora Sábia, Mulheres Unidas do Brasil. Todos esses movimentos vocês vão estar vendo sempre nas nossas entrevistas e o link no Instagram. Siga-os, conheçam as suas histórias, participem das suas páginas. E eu quero agora, com muito carinho e me sentindo lisonjeada, apresentar a nossa convidada de hoje, direto de Contagem, Minas Gerais, a policial civil e também escritora, Cláudia Cordeiro. Cláudia, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Cristina. Para mim é um prazer, uma honra poder estar no seu programa, falando sobre a minha trajetória, né? E dizer para todos aí que não desistam. A vida, ela não é fácil, mas se a gente desistir, a gente não chega em lugar nenhum, porque pedras vão haver no caminho, como dizia Carlos Drummond de Andrade. Antes da gente entrar, Cláudio, no tema da nossa entrevista, que é para falar da sua obra literária, eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Eu estou aqui em Friburgo, é uma cidade serrana do interior do estado do Rio de Janeiro. Sou com muita honra professora concursada do município, uma denunciante do assédio moral institucional pelos meus superiores hierárquicos, e foi através disso que eu passei que nós estamos aqui com o De Frente com a Verdade, um projeto que eu criei. E eu queria que você falasse um pouquinho de você para as pessoas que vão nos assistir através do nosso canal no YouTube, Cristina Pérez, podcast De Frente com a Verdade. Bem, eu sou a Cláudia, uma menina crescida também com um pai militar, né? Que me sonhou também professora, mas a vida me levou para outro caminho, né? E aos 19 anos, inspirada na profissão dele, e eu também era doida com a Mulher Maravilha, gente. E aí eu falava, um dia eu vou mudar a minha vida. E eu decidi isso entre 18 e 19 anos, quando eu prestei o concurso para a Polícia Civil. E foi, assim, uma coisa que para mim foi marcante. Eu chamo isso de o início do meu namoro com a instituição. Não sei se vocês conhecem o estádio do Mineirão, que é o gigante aqui da Pampulha, né? Sim. Um estádio enorme. E quando eu cheguei para fazer a prova, eu me deparei com o estádio lotado. Era um dos maiores concursos na época. Foram para 1.500 vagas, então o Mineirão estava lotado. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, todo mundo querendo a mesma coisa que eu. Eu falei, gente, como que é isso? Fiz a prova, passei, mas a menina aqui, na época, ainda inexperiente, eu fiz um concurso para escrivão e eu não sabia que a prova técnica, que também era uma fase eliminatória, era o concurso, era o teste de datilografia. E eu ainda não havia terminado o curso. Eu pensei, meu Deus, e agora? E aí é que eu descobri onde é que está a determinação quando a gente quer alcançar alguma coisa. Eu me lembro que em casa eu tinha uma máquina que meu pai tinha comprado para minha irmã mais velha, que era uma máquina Olivetti, pequenininha, e eu ficava ali o dia inteiro treinando datilografia, porque eu precisava dar lá, salvo engano, eram 300 ou 280 toques por minuto.
e eu ficava o dia inteiro ali. Eu lembro que as minhas colegas, como eu vim do voleibol, do futsal, as minhas colegas passavam, Cláudia, vamos para a quadra. Eu falava, não, eu estou estudando. E eu ficava ali o dia inteiro. No dia da prova, dessa prova prática, né? Eu me lembro que eu cheguei tremendo na academia de polícia, porque o teste foi lá Sim. e precisei beber uma água. Eu falei, não, eu cheguei até aqui, eu preciso vencer mais essa etapa. Respirei fundo, coloquei o papel na máquina e segui. E hoje, Depois disso, Cláudia, como que está a sua carreira? Você já se aposentou? já, eu me aposentei em 2012. Eu saí com 25 anos de polícia, Puxa estritamente vida. policial, né? Uhum, Por conta de uns problemas que eu passei a ter. uhum. Como eu. Em Eu outra chamo esfera. isso do divórcio. Sim, Eu sou sim. apaixonada pela instituição, mas com toda relação começam a aparecer os Problemas. problemas, Sim, né? E você precisa aprender a entender o que aquilo ali representa na sua vida. sim. E eu entendi que naquele momento eu precisava me salvar. Era a minha alma pedindo para eu me salvar. Nesse Então, momento para eu não houve. enlouquecer, Sim. eu pedi o divórcio. Nesse momento que você passa essa instabilidade, eu também estou saindo, né? Nesse momento agora que eu estou falando com você, eu estou saindo, já agindo os papéis para o divórcio da educação. Você pensou ou se arrependeu de estar na carreira? Não, essa carreira foi o que eu sonhei para mim. Eu não me arrependi de ter entrado, de ter exercido. Eu não vou falar em arrependimento, Sim, mas muita coisa que eu passei, eu acho que tudo faz parte de um processo de construção dentro das instituições. E falar de assédio hoje, como eu falo no meu livro, e como eu vejo hoje muita gente, colegas que, que ainda estão na ativa, outros que já passaram e que já sofreram as mesmas coisas que eu sofri, então eu entendo que esse processo é um processo de construção, não é um processo de detonação da instituição, porque eu amo a instituição Polícia Civil, mas é para que isso não ocorra. Porque o policial, assim como o professor, como todas as pessoas que estão trabalhando, elas precisam estar dentro de um ambiente que possibilite que ela desenvolva a sua função da melhor maneira possível. Você não pode dar um carro para um motorista que está com sono, ele vai bater o carro. Então, as instituições precisam entender isso como um processo de construção e mudar a rota. e, Cláudia, a gente pode dizer que foi através da dor, assim como eu criei o podcast de Frente com a Verdade, que você se tornou escritora, ou você já tinha esse ímpeto para escrever? Quando você fala que você é da área do magistério, eu me lembro de uma professora que eu tive na terceira série. Engraçado, eu me recordo o nome completo dela. Gema Galgani Queiroz de Freitas Siqueira. Que maravilha. Ela, todos os dias, tarefa de início do dia. Na época era uma composição, nem era redação. Então eu fui treinada ali a fazer. Eu sou amante dos bilhetinhos, do papel de carta, Sim, é em do que meu você tempo também. escrevia, em que você escrevia aquelas cartinhas. Sim. Eu sempre gostei muito disso. E na polícia, o fato de você estar ali o dia inteiro escrevendo, eu, na verdade, já era uma escritora, porque eu vivia registrando histórias o dia inteiro. E normalmente eram histórias de dor, porque ninguém vai à delegacia contacta feliz da vida, encontrou um Verdade. amor, né, que ganhou na loteria. E muitas dessas histórias, quando elas chegavam através de pessoas já muito machucadas, que você precisava acolher, entender aquele momento que a pessoa estava passando. Era um cafezinho, era uma água, era um choro, porque ali atrás tinha um divórcio, uma doença.
um filho problemático, era alguma coisa a mais que vinha. Então você aprendia a fazer isso. E eu tinha a ideia de quando eu comecei a sofrer algumas coisas que me começaram a me machucar, eu falava, um dia eu vou contar isso, um dia eu vou contar isso, um dia eu vou contar isso. E eu comecei a fazer um diáriozinho de alguns pontos que me marcavam. E aí, quando eu me aposentei, eu tive um problema sério de saúde em 2024. Eu tive uma pane de memória. Eu acredito que seja, inclusive, Devido ao que você passou. devido esses anos todos lá, Sim. né? E eu comecei a perder a memória. E como nessa época eu já estava avó, Uhum. né? Hoje eu tenho um netinho de 3 anos, e eu fiquei preocupada. Eu falava, gente, se eu tivesse morrido, como que ele ia saber que a avó dele foi demais? Eu preciso escrever. Então, quando a dor pediu voz, o orgulho autorizou. Muito Então, bonito escreva. isso. E ele precisa saber. Muito bonito. Vamos mostrar. Você tem um exemplar aí para a gente mostrar para quem vai nos assistir, onde o pessoal pode encontrar o Entre a Dor e Orgulho. Entre a Dor e o Orgulho, esse livro está disponível na Amazon, no Magazine Luiza, na Shopee, na Livraria Leitura, em várias livrarias do Brasil, como a Martins Fontes, em São Paulo. Ele está ganhando o mundo. Eu vou aí pessoalmente buscar o meu, como eu te disse nos Com bastidores, certeza, vai ser um prazer autografado. autografar a minha obra para você. Muito E uma coisa obrigada. interessante, quando eu comecei a contar, e o meu livro foi publicado o ano passado, eu não imaginava que essa história ela fosse atravessar fronteiras. E hoje o meu livro está cadastrado na WordCat, a Poxa maior vida. biblioteca do mundo. Para Poxa mim, vida. isso aqui foi uma surpresa enorme. Eu achava que meus perrengues fossem ficar só por aqui, mas não. E hoje o que eu percebo também é que a minha história, ela não é minha, ela é de muitas. Verdade, realmente. E a internet, ô Cláudia, ela faz a gente atravessar tantas fronteiras positivas quando ela é bem usada. Você vê que através da internet nós estamos aqui, né, tendo esse privilégio e essa oportunidade de nos conhecermos. Eu sempre quando eu chamo um convidado, eu gosto de olhar as redes sociais desse convidado e teve uma frase que me chamou muito a atenção num vídeo seu, que você, desenvolvendo o seu ofício dentro da delegacia, você escrevia relatos de histórias verdadeiras, histórias reais. Esse final dessa frase teve um peso muito significativo para mim. Então, eu posso dizer, através de uma pergunta a você, que mesmo nos momentos mais difíceis, onde você vive realmente o assédio, foi exatamente esse ofício de prestar o seu acolhimento a essas pessoas que te manteve ali, que te deu força para continuar? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. E todos os dias, quando eu saía para trabalhar, eu pedia a Deus que me desse sabedoria para eu enfrentar o meu dia de trabalho. Então, o entendimento maior que eu entendo, né, dessa minha trajetória foi a força que eu recebi de Deus, que Ele foi o meu escudo no campo de batalha. Porque você lidar o dia inteiro com a dor alheia, vendo ali a pior parte do ser humano, você fala assim, meu Deus, eu não acredito que uma pessoa é capaz de fazer isso, mas é. E eu precisava me blindar. Eu não poderia deixar o meu coração endurecer, porque senão eu ia ficar fria, né? Eu pedi a Deus, me fortalece, me dá sabedoria. Porque eu tinha 2 filhas em casa, depois meu marido, e eu precisava voltar para casa e dar sequência para minha vida aqui em casa. Então foi Deus o meu escudo nesse campo de batalha.
Você chegou, Cláudia, assim como eu, não entrando em detalhes, porque todas nós que passamos pelo assédio, seja em qualquer esfera, cada uma se comporta de uma maneira, né, com uma postura. Mas você chegou a judicializar o seu caso ou não? Olha, quando eu tive acesso à conciliação, ela só não chegou a ser judicializada porque, na época, foi feita uma conciliação na corregedoria Sim, e a gente deu meio que uma esfriada nos ânimos, né? sim, Porque eu estava em tempo de gastar o meu réu primário, sim. porque era tanta perturbação, eu falava, meu Deus, não, eu não estou aguentando isso, né? E como já estava numa fase em que eu poderia sair, eu falei, eu vou embora, E eu vou nesse embora. momento, assim, eu acredito que o seu maior suporte, como é na minha vida, né, é a nossa família. Porque a gente chega a um nível de perseguição e de pressão tão grande que a vontade que a gente tem é jogar tudo para o alto. E o que a gente estava falando nos bastidores, quando a gente presta um concurso público, as pessoas não têm, às vezes, essa noção. Não é porque a gente é servidor público de qualquer esfera que a gente está confortável nessa posição. A gente passa por um certame de ampla concorrência, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar. No meu caso, na educação ainda, a cobrança é muito maior, porque o professor tem que estar sempre capacitado, sempre fazendo formações. Não que isso seja ruim, porque o conhecimento, ele nos acultura e também nos torna pessoas mais abertas a desenvolver inteligência, porque é muito bom conversar com pessoas inteligentes. Mas a cobrança que a gente passa entre abrir mão de uma carreira que a gente escolhe, assim como você escolheu a polícia, eu escolhi a educação, e a pressão do assédio, seja ele moral, institucional, sexual, enfim, faz muitas das vezes a gente ter um conflito em pensar em jogar tudo para o alto. É quando a nossa saúde começa a ser afetada, não é? E aí, assim, eu chegou um momento que eu queria falar, eu queria desabafar. Foi quando uma tarde eu estava em casa e eu comecei a rascunhar esse projeto. E você vê, um ano depois, nós vamos fazer um ano agora no ar, dia 10 de abril. Eu estou aqui. Eu acredito que você passou por isso também, né? A gente procura uma válvula de escape. Talvez aí é quando surge o livro Entre a Dor e o Orgulho, né? Escrever para mim virou cura, Ah, que bom, fico resistência feliz. e redenção. Eu sangrei por entre as linhas quando eu estava escrevendo isso aqui, mas eu reencontrei meu coração. E o título foi inspirado em quê, Cláudia, desse livro? Entre a Dor e o Orgulho. Dor por tudo que eu passei, né? Porque não foi uma caminhada fácil desde o início. Quando eu não sei se você já leu, Ainda você não, vai entender, mas você vou vai ler. entender que eu comecei a sofrer desde que eu entrei com assédio moral, né? Depois, o assédio passou até a ser sexual, né? E o orgulho foi porque entrar para a polícia foi uma opção minha, foi um desejo, foi honrar aquilo que meu pai gostaria na família, porque ele queria que um dos meus irmãos entrasse para a carreira. Mas aí a menina dele, ele sonhou professora, É que seguiu a carreira é que dele. seguiu a carreira. Ele já não estava mais aqui, ele não me viu entrando, né? Então o orgulho foi de fazer parte dessa instituição em que eu acredito. Eu acredito muito na polícia. Eu acredito que a sociedade ela precisa entender que atrás do distintivo tem um ser humano. Que tem problema como todo mundo tem, né? E que carrega um fardo que a sociedade não sabe.
E, Cláudia, vamos agora mudar um pouquinho o rumo dessa nossa entrevista. Antes da gente marcar e se encontrar, eu soube que você foi premiada, recebeu um prêmio. Eu vi lá na sua página do Instagram. Eu queria que você falasse sobre a emoção desse reconhecimento. E eu vi também algumas fotos que você postou com personagens do livro reais. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse reconhecimento. Pois é, o SINDEP, que é o Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais, né? Quando eles ficaram sabendo que eu havia lançado um livro, apesar de já estar aposentada, né? Eles fizeram contato e me propuseram uma tarde de autógrafos lá. Eu achei assim incrível o reconhecimento da minha classe, do sindicato da minha classe, para mim foi extraordinário. Então, dia 27 agora de março, no mês da mulher, nós vamos fazer essa tarde de autógrafo, né, com alguns convidados lá no Sindep, para que todos conheçam e recebam entre a dor e o orgulho. Que bom. E esses personagens reais, né? Que fizeram parte da sua carreira, como que é a relação com eles hoje? É uma relação de uma amizade duradoura? Você mesmo aposentada, vocês ainda mantêm encontros, confraternizações? Fala um pouco disso para que a gente possa saber. Pois é, a doutora Tânia, ela é uma psicóloga lá da academia, ela já é bem antiga lá na função, e foi ela que fez o meu psicotécnico. Puxa Então, vida. reencontrar com ela lá, agora nessa fase, foi espetacular. E nós estamos programando uma coisa que eu vou contar em primeira mão aqui para você, antes de falar dos meus personagens. Está vindo um outro livro aí que vai ter um peso bem grande. Aí nós teremos Aguardem, aqui a honra de divulgar, se você com nos der essa honra, com divulgar não certeza. só na nossa cidade, mas até onde alcançar o De Frente com a Verdade. E vamos Pois falar é. agora um pouquinho desses personagens, que são Personagens personagens reais, né? são personagens reais, foram pessoas que ali durante a minha trajetória estiveram comigo, me deram apoio, né? E que caminham comigo. Nós estamos sempre em contato, nós temos um grupo, né, de policiais no WhatsApp, onde a gente fica sabendo quem está passando alguma dificuldade de saúde. é, Quando a gente quer encontrar, a gente é através desse grupo também que a gente se comunica. Então, assim, apesar de ter saído, a nossa comunidade, ela continua ativa. E se você já é vovó, né, uma vovó que deve ter muito orgulho, significa que as suas filhas já são duas mulheres crescidas. Como elas se manifestam hoje com tudo isso que você construiu, uma escritora, uma policial de carreira, uma mulher corajosa, uma mulher disposta a acolher outras mulheres, porque mesmo que você não esteja na rede social, como outras personalidades que eu conheço, falando do assédio, mas através da sua obra literária, ela está ali, né, marcada, para incentivar essas mulheres. Como as suas filhas hoje veem a mãe Cláudia, a vovó Cláudia? Eu até É, me emociono, porque eu sempre fui chamada de a Mames Poderosa em casa, ah, né? As meninas vendo arma, colete, eu saindo para diligência. Então, hoje a minha mais velha é bacharel em Direito, a o mãe meu do mais velho Apolo, também. Olha que é coincidência. é a mãe do Apolo, e a minha caçula, a Clara, é dentista, já exercendo a profissão. Então, assim, elas viveram comigo. Na época, às vezes precisava levar ao dentista, ao médico, como a gente não tinha um local para deixar, e eu não queria, olha para você ver, o meu compromisso era tanto com a instituição, para não deixar os meus intimados serem ouvidos por outros profissionais, eu preferia levar. Aí entra os personagens do livro. Eu tinha uma rede de apoio dentro da unidade. Os meninos, enquanto eu estava ouvindo ali, eles intertinham as meninas para mim. Para você desenvolver seu trabalho, né, o seu ofício. Exatamente.
Então, elas cresceram nesse meio. E engraçado, você falando da sua filha mais velha, o meu filho mais velho ingressou no direito. Eu queria que ele fosse militar como meu pai, porque ele sempre fala isso para mim: mãe, você é polêmica, então você precisa de um advogado na família. Esse advogado serei eu. Mas você falando sobre isso, Cláudia, é como a gente ser filha, né, de militar, a gente vai passando isso para as nossas gerações, não é? Eu nunca iria imaginar, eu sou mãe de 3 filhos, que um filho meu se interessaria por essa área. Assim como você, eu tive na educação uma rede de apoio. Eu levava o Matheus para a sala de aula, porque eu não queria deixar a minha turma sem a minha presença, né, com o compromisso do ensino. E o Matheus, eu sempre procurei cultivar nele a carreira militar. Não por questões financeiras, mas pela questão da estabilidade. E há 3 anos atrás, quando ele me chamou e falou que ia cursar o direito aqui na minha cidade, a advocacia é muito concorrida. Eu disse a ele: você vai cursar uma faculdade para ir embora, porque Friburgo realmente não tem campo para você, né? A concorrência aqui é muito grande nessa área e na área também de odontologia. E ele me falou: mãe, eu escolhi essa carreira porque eu me inspirei na sua luta. Então, eu acho que o meu legado eu cumpri, né? Eu já estou feliz por isso, porque assim como você, eu também na minha casa eu sou o para-raio, eu sou aquela pessoa que organiza tudo, que está à frente de tudo. Não que o meu marido não me ajude, não é isso. Mas eu criei esse estigma, né? Como a gente fala, a mulher guerreira, né? A mulher ativa, a mulher que está à frente de todas as situações e procura resolvê-las sem pedir ajuda, né? Procura agir. E, Cláudia, eu tenho assim uma curiosidade, não quero entrar na questão do assédio, como já lhe falei anteriormente, porque é uma questão muito particular e em alguns casos ela corre, inclusive como o meu, em sigilo, né? A gente não pode estar comentando, principalmente quando vai para o judiciário. Mas em algum momento, quando você colhe ocorrências, quando você colhe ali dos intimados relatos, você se deparou nesses 25 anos de carreira com uma pessoa que tenha sofrido o que você sofreu e teve coragem de denunciar? Até agora, eu tenho visto hoje. Sim. No passado, não, né? No passado, não. No passado, aguenta. Sim. A Engraçado maior parte que das pessoas aguenta. Isso faz engolem o sapo, parte. como a gente diz, né? É. Engraçado que realmente, se a gente for avaliar isso até em gráficos, hoje o assédio institucional, o assédio moral, sexual, diversas ramificações do assédio estão muito em voga. Inclusive, estão sendo tomadas medidas pelo governo a criar leis para as empresas públicas e privadas de uma capacitação para que os servidores não caiam nesse risco, nem de serem assediados e nem de se tornarem, né, possíveis assediadores. Mas, realmente, a gente tem visto isso agora, e isso é um dado muito triste, porque, geralmente, a violência ocorre contra a mulher, seja ela psicológica, física, e o assédio também, em maior número, contra a mulher. E eu vejo isso, existe um combo, eu chamo de combo, chama hierarquia e poder. Uhum. Ele existe em qualquer local de trabalho, mas na polícia, esse combo, ele é muito poderoso. E hoje, graças a Deus, com leis que estão dando uma freada nisso, a coisa tende a diminuir. Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu entrei, tinha o estágio probatório. Sim. Era um período em que você ficava aí 3 anos para poder, depois de aprovada, saber se você tinha aptidão para seguir na função, né? E muitas vezes ali as pessoas com poder te massacravam para ver se você ia aguentar o tranco mesmo, né? E é Então isso só muito. vem fortalecer a existência de leis hoje
Elas são para poder deixar cada um no seu espaço, né? É muito Hierarquia é importante necessária, você sim. citar, Disciplina é necessária, sim, sim. é muito importante você citar esse dado, porque essa questão da hierarquia não acontece só na polícia, né? Ela acontece em outros setores, como no meu caso, acontece no município ao qual eu sou concursada, mesmo sendo na área de educação, mas eu sou, pelo RH, funcionária da prefeitura. E a gente vê isso hoje muito comum. As pessoas terem um cargo, terem uma caneta e acharem que estão ali para sempre. Muitas das vezes, no caso, né, que eu me refiro a mim diretamente, que é um caso mais político do que um caso da questão da educação, há um prazo de validade, né? Aí a eleição determina muito isso. A pessoa está ali naquele momento com a caneta. Daqui a 3, 4 anos, os ventos mudam de lugar, não é? Exatamente como o ditado fala, e ele é perfeito. E, Cláudia, eu queria saber dos seus planos para o futuro. Como você está falando em primeira mão, existe uma segunda obra que vai chegar a se tornar real, né? Vai começar a nascer. E o que mais que você pretende profissionalmente avançar nessa luta de resgatar mulheres através não só da sua obra literária, mas também da sua história? Então, quando eu me aposentei, eu precisei buscar um outro caminho. Eu sempre gostei muito de coisa rústica e eu ficava em casa. Eu fiquei até com problemas na coluna de tanto que eu arrastava os móveis. E a minha filha mais velha falou comigo assim: mãe, procura uma atividade, mãe. Você sempre gostou de esporte? Eu falei: não, agora não. Deixa eu procurar uma outra coisa. Ela falou: mãe, faz um curso de geleia. Eu falei: não, mas eu fazer curso de geleia? Vocês falavam que eu picava tomate para 4 em casa? Como é que eu vou fazer curso de geleia? Ela falou: mãe, faz. E eu resolvi ir fazer, testar. Eu sempre, quando sou desafiada, eu gosto Sim. de, de me certificar que eu dou conta daquilo. E eu resolvi fazer esse curso de geleias. E foi uma coisa maravilhosa para mim. Eu comecei a desenvolver geleias, fazer mesa de antepasto. Aí, por coincidência, uma conhecida nossa que tem um buffet começou a me chamar: Cláudia, você já está em casa, aposentada, você está fazendo mesa de antepasto, vem me ajudar. E eu comecei a montar mesas de antepasto para ela. E nessa brincadeira aí, eu acabei até fazendo um e-book sobre como fazer geleias. Porque brasileiro tem mania de achar que açúcar É e geleia. fruta vira É geleia. E não é verdade. bem assim. Existe uma técnica por trás. Eu dei até um curso lá no sítio. E isso foi, assim, uma coisa muito gratificante para mim. E aquela mesa toda montada, linda, maravilhosa, com as minhas geleias, era espetacular. E E engraçado que seguir com o livro, né? é, Escrever também para mim sim, agora, nessa fase, é um outro caminho. e engraçado que isso vai muito de encontro ao início da nossa entrevista, quando você fala sobre que atrás de um instintivo há uma pessoa. Como pode uma policial civil, escrivã, que recebe relatos todos os dias, como você disse, ninguém vai à delegacia falar que encontrou um novo amor, né? Geralmente ali a gente vai fazer relatos pesados, relatos difíceis, relatos reais, vai se tornar aí uma pessoa voltada à gastronomia, né? Porque não é só a geleia, o antepasto, você preparar uma mesa, tem toda uma Mas, celebração atrás disso que você está dizendo. Então, realmente, isso confirma o que a gente estava falando no início. Quanto mais a gente puder estar esclarecendo a sociedade com informação verdadeira, com histórias de luta, para que as pessoas nunca desistam. Eu recebo no meu WhatsApp privado muitas pessoas que me procuram, que são assediadas, que são perseguidas e falam: Cristina, eu estou numa cama em depressão, eu estou tomando medicamento X e Y. Falo: não adianta. Primeiro você tem que parar, respirar, e encontrar no meio desse caos alguma saída.
não vai ser feliz no momento. Essa marca você vai carregar para sempre. Mas você vai olhar para ela e dizer, olha o quanto eu superei. Olha onde eu estou hoje. Que é realmente a minha história, é o que eu vivo hoje, certo, Cláudia? Depois de um ano e foi tudo muito rápido. É porque o caminho que eu tinha que seguir é exatamente esse, onde nós estamos aqui. Então, eu acho que, assim como o Rubiane Creus me disse ano passado, e eu trago como uma lição, a gente tem uma missão. Infelizmente, através da dor, tá? Mas a gente tem uma missão, né? A gente é selado a passar por isso, dar a volta por cima e mostrar à sociedade que nós somos capazes de transformar não só a nossa vida, como a vida de muitas pessoas que estão nos vendo, estão nos escutando. Acho que a gente falou tudo aí. A gente não pode deixar que os obstáculos que atravessam a nossa caminhada aqui na Terra, eles nos paralisem. A partir do momento que você começa a entender que você vai ter na sua trajetória pedras, você precisa de criar mecanismos para você contornar aquela pedra e seguir. Como você sabe como as águas. E hoje você e vamos seguir. Se sente no meio da sociedade que você está inserida, no meio dos seus outros trabalhos, completamente curado emocionalmente? Olha, eu falo que essa cura ela é gradativa. Sempre, hoje eu já não choro mais quando eu relato alguma coisa do que me aconteceu lá atrás. Significa que eu consegui estancar aquela ferida que estava aberta. E o que me ajudou muito foi exatamente a parte da escrita, colocar aquilo no papel. Porque eu me lembro que quando eu estava escrevendo, que eu lia para minha caçula, que é da área da saúde, que ela é dentista, e eu lia alguns capítulos para ela, ela falava assim, mãe, você precisa tratar, mãe, você precisa fazer uma terapia, mãe. Eu falei, eu estou fazendo aqui, terapia é isso aqui. Escrevendo. Eu estou escrevendo. Ela falou, mãe, mas é muito doído, mãe, que você escreve, mãe. Eu falei com ela assim, mas não sou só eu que sou assim, não. Não sou só eu que preciso tratar. A polícia inteira está doente e precisa ser tratada. Você foi o porta-voz disso, né? Quando você confronta com alguém que persegue, que assedia, eu imagino que essa pessoa também esteja doente. Sim. É igual no crime. Alguém que corta a cabeça, despedaça uma pessoa, ela não pode estar no estado normal. E geralmente, ser humano é capaz de muita coisa. E geralmente, Cláudia, quem te confronta, se ele está acima de você na hierarquia e ele se incomoda com o seu posicionamento, eu já ocupei alguns cargos aqui na minha cidade. Eu nunca fui preocupada com o que as pessoas pensavam ou achavam de mim. Eu tinha ali uma caneta que me era concedida e eu tinha que trabalhar. Eu era mais preocupada com a ação, com o legado que eu deixaria. Então, a partir do momento que essa pessoa que está no alto escalão ou numa alta hierarquia, ela se incomoda com você, ela está mais doente que você, não é? Com certeza. Porque se a pessoa que está sã, se ela vê no funcionário, no subordinado, uma pessoa capaz, ela teria que bater palma. Sim. Vamos incentivar, vamos crescer. Sim, verdade. Então, eu custei também a ter essa ideia. Como você falou, hoje eu consigo falar do fato. Eu ainda choro um pouco que eu estou com algumas feridas abertas, mas elas vão ser cicatrizadas. Eu já falo com mais firmeza sobre o que eu passei. E porque no meu caso realmente foi uma perseguição política, eu tive o meu WhatsApp privado invadido, então eu tive que procurar, inclusive, o judiciário na esfera criminal, né? O Código Penal, contratar criminalistas de peso, porque eu estou confrontando o sistema, não é uma pessoa qualquer, e que está, nesse momento, no meio de uma autoridade, né? Não está nem para sair e nem está chegando, está bem ali, está na metade do caminho. Então, eu sempre penso isso, que a dor que essa pessoa tem me provocado, essas pessoas, porque são mais de uma, deve ser mais doído nela, para se incomodar comigo,
numa pasta ao qual eu faço parte, que tem mais de 4.000 servidores concursados. Não é uma pasta, a educação não é uma pasta qualquer que é pequena ou que passa despercebida. A gente, além de estar no meio de muitas pessoas, a gente trabalha com vidas, assim como você trabalhou no seu período, né, com relatos de histórias verdadeiras, de vidas. Eu também trabalho com vidas, que são as crianças, né, e consequentemente, os pais, porque está interligado, graças a Deus. E quando eu comecei a sofrer essa questão, que iniciou em 2022, hoje eu penso, meu Deus, tentaram me adoecer, mas quem está provocando isso está mais doente que eu e não tem noção. É como se estivesse olhando num espelho embaçado. Eu posso me olhar diante do espelho para a verdade, porque sou isso que você está vendo, extremamente verdadeira, né? Você falou tudo, é exatamente isso. É o ser humano doente, precisando se Exatamente. tratar para poder conseguir seguir e deixar que as pessoas sigam também, né? É que, que as pessoas vivam em paz, na verdade, porque Exatamente. você faz um concurso, você é daquela unidade ou é daquela corporação e você só sai se você quiser sair, né? Nós temos um estatuto que a gente segue e toda uma questão de obediência e também do nosso laboral que a gente presta com maestria. Mas aí que está o incômodo, Cláudia. Eu descobri isso. O funcionário que é muito bom, ele incomoda. Mas eu não conseguiria trabalhar a meia boca. Eu gosto de fazer o que faço com maestria. Eu quero deixar esses 10 minutos finais para você. Eu sempre costumo deixar o final para minha convidada ou para o meu convidado, sem antes não deixar de te mandar daqui de Friburgo um abraço regado de amor, de gratidão e de assim inspiração por tudo que você passou com essa tranquilidade e com essa fala tão enriquecedora. E agradecer pela credibilidade que você está me prestando e também ao Estúdio Realize. Dizer que estamos aqui sempre de portas abertas. Quando lançar a segunda obra, nos avise para que a gente possa anunciar aqui no nosso programa. E dizer a você mais uma vez, eu sou uma mulher determinada. A gente ainda vai tirar uma foto juntas, eu estarei indo aí, porque eu quero passar através da tela, né, com os meus convidados, e te pedir que nessa finalização você deixe o seu Instagram, se quiser, deixe novamente onde podemos encontrar a sua obra literária e agradecer. Só tenho a agradecer, porque foi um privilégio conhecê-la. Ai, Cristina, para mim foi uma honra conversar com você aqui na telinha também. Quero muito te dar esse abraço pessoalmente, trocar energia, né? Não é só bater na tela, é trocar energia mesmo, né? E dizer para as pessoas aqui nesses momentos finais que não desistam. A vida da gente é uma construção. Nós somos tijolos na obra de Deus, né? A obra não é minha, a obra é dele. Eu estou aqui. Se eu estou embaixo, eu estou segurando. Se eu estou no meio, estou dando estrutura. Se eu estou em cima, eu estou mostrando alguma coisa. E que a gente não desista, né? O meu livro, ele está na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, no Magazine Luiza, na Livraria Leitura. Acho que em todas as livrarias assim, maiores, a editora fez o catálogo do livro, né? Para mim, uma surpresa muito boa, né? Escrever essa obra foi uma coisa que tem me dado, assim, um prazer imenso de saber que a minha história, ela não é só minha. Quando eu relato aqui, como hoje eu vi uma colega, também escrivã, dizendo que sente honra da minha capacidade de expor o que tanta gente vive, né? Isso faz com que a instituição ela abra os olhos para entender que quem cuida, somos nós, também precisa de cuidado, Eu né? vou te pedir licença agora, no finalzinho. Vou dedicar essa sua entrevista ao senhor Aldair Drummond,
pai da Rafaela Drummond, que tinha a mesma profissão sua, e que infelizmente não resistiu ao assédio sexual e ao assédio moral e se suicidou com um tiro na cabeça. E nós estamos aí também na luta pela federalização da Lei Rafaela Drummond, Cláudia. E eu te convido a estar conosco, seguindo, se você não segue ainda, o Instituto Rafaela Drummond, que nos apoia aqui também, e o senhor Aldair. Um abraço e muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu já sigo o seu Aldair, já sigo a página. Que bom, fico Essa luta feliz. é nossa. Se Deus quiser, e vamos vencê-la. Se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço.